Em uma madrugada comum, de céu encoberto e ruas silenciosas, uma mulher chamada Heloísa caminhava lentamente pela sala de sua casa, com os olhos cansados e o coração em ruínas. Não fazia muito tempo que ela havia perdido o emprego como confeiteira em um hotel, onde trabalhara por quase 10 anos. Aos 42 anos, ela não sabia por onde recomeçar. Seu esposo, Daniel, um cuidador de idosos em uma clínica particular, fazia o possível para manter a casa, mas as contas empilhadas na mesa pareciam zombar deles diariamente. O mais doloroso, no entanto, não era a escassez financeira ou a instabilidade do momento. Era o sentimento de que algo invisível e opressor pesava sobre sua vida há anos. Nada parecia prosperar. O que começava bem, terminava mal. O que era resposta de oração virava motivo de lamento. Até mesmo as amizades se dissolviam sem explicação. Nessa madrugada, Heloísa decidiu fazer o que não fazia havia tempos: orar com todo o seu ser. Não uma oração mecânica, nem aquela que se repete sem vida antes de dormir. Ela abriu a Bíblia, que estava empoeirada na estante, e caiu de joelhos no chão frio. Seus olhos caíram em um texto forte, direto, quase rude em sua intensidade, o Salmo 70. Ela nunca tinha se aprofundado nele antes. Começou a ler em voz alta: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Essas palavras, como fogo em palha seca, incendiaram sua alma. Era como se o próprio Espírito Santo tivesse puxado aquela página diante dela, como se dissesse: é aqui que começa o teu rompimento. Heloísa passou mais de uma hora orando em cima daquele salmo. Cada frase era acompanhada de lágrimas, confissões, súplicas profundas. Em determinado momento, ela sentiu um calor tomar seu peito. Suas mãos tremiam e sua boca balbuciava palavras que nem ela compreendia direito. Não era emoção, era algo espiritual. Uma movimentação que parecia sair do profundo da alma, como se camadas de dor fossem arrancadas com mãos invisíveis. Ela não pedia mais apenas por emprego ou por contas pagas. Ela pedia por libertação, por quebra de ciclos. Por fim, em maldições que pareciam vir de longe, talvez até de gerações anteriores. Ao fim daquela madrugada, Heloísa sentiu paz pela primeira vez em muito tempo, mas ainda não imaginava o que estava prestes a acontecer nos dias seguintes. Na manhã daquele mesmo dia, uma vizinha que ela pouco conhecia bateu à porta oferecendo uma encomenda de bolos para um evento da igreja. 3 dias depois, uma antiga cliente da época do hotel a encontrou pelas redes sociais, perguntando se ela ainda fazia doces finos. E em menos de 2 semanas, Heloísa havia acumulado mais encomendas do que conseguia produzir sozinha. Com o apoio de Daniel, que tirou alguns turnos de folga, ela reativou o antigo sonho de abrir uma cozinha delivery em casa. Mas o mais impressionante não foi a prosperidade, foi a mudança no espírito. Ela não sentia mais aquele peso. Não havia mais medo antes de dormir, nem a sensação de que o mundo espiritual estava contra ela. Era como se a oração naquela madrugada tivesse rompido não apenas o silêncio, mas as correntes. O Salmo 70 havia se tornado sua espada, seu escudo, seu grito. E ela sabia, aquilo que antes a derrubava agora não tinha mais poder. Porque alguém orando em aliança com Deus, com fé e quebrantamento, é mais forte do que qualquer maldição familiar, qualquer espírito contrário, qualquer laço invisível. E é aqui que entra o ponto central deste vídeo. Talvez você esteja vivendo algo parecido com o que Heloísa viveu. Talvez não seja a parte financeira, mas um sentimento persistente de que algo trava sua vida. Talvez você até ore, mas sente que suas palavras não passam do teto. Hoje, vamos mergulhar em um salmo que carrega a autoridade espiritual. Uma palavra que não apenas consola, mas confronta e liberta.
O que você verá a seguir é mais do que uma meditação ou leitura bíblica. É um convite ao confronto espiritual, ao rompimento com ciclos repetitivos e à ativação da fé que faz o céu se mover. Muitas pessoas acreditam que as batalhas mais intensas da vida são aquelas que se veem: boletos não pagos, discussões em casa, doenças repentinas, portas que se fecham. Mas há uma guerra mais sutil, mais profunda e frequentemente ignorada, aquela que se trava no invisível. E é por isso que o salmo que você vai conhecer hoje tem poder para virar essa chave. Porque ele não apenas descreve um clamor, ele é por si só um grito de alma que atravessa as camadas da realidade e toca os céus. Ele rompe a barreira do visível e penetra nas regiões espirituais, como uma flecha certeira lançada com fé. Quando orado com entendimento, ele quebra ciclos, paralisa forças contrárias e reposiciona a alma diante do trono de Deus. A história de Heloísa não foi um caso isolado. Pouco tempo depois da reviravolta em sua vida, ela começou a orar com outras mulheres da sua rua. Uma delas, chamada Mirna, uma costureira de 55 anos, também relatava há tempos sonhos repetitivos de perseguição, sensação constante de bloqueio nos negócios e uma tristeza inexplicável que a acompanhava mesmo nos dias bons. Após orarem juntas com base nesse mesmo salmo por 7 noites consecutivas, Mirna teve um sonho claro com uma corrente arrebentando diante de seus olhos. No dia seguinte, ela recebeu a confirmação de um contrato que aguardava há mais de 6 meses com uma loja de noivas de outra cidade. Coincidência? Sorte? Ou será que há realmente algo invisível que se rompe quando clamamos com verdade, com alma, com o coração rasgado diante de Deus? O salmo que nos guia hoje é o Salmo 70. E ele começa com uma urgência que nos chama a atenção. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. É um tipo de oração sem formalidade. Não há rodeios nem floreios. É alguém desesperado, reconhecendo que só Deus pode agir e precisa fazê-lo agora. Isso nos ensina que não precisamos de fórmulas complexas para orar. Precisamos de sinceridade, de urgência real, de fé ativada. Precisamos saber que o céu se move por um coração quebrantado muito mais do que por palavras bem construídas. Mas atenção, ao mesmo tempo em que esse salmo clama por socorro, ele também declara justiça contra os inimigos ocultos. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Esse tipo de declaração é uma forma de reposicionamento espiritual. Você não está desejando mal a ninguém. Você está dizendo: Senhor, aquilo que foi armado contra mim, que volte para a origem. Aquilo que deseja me derrubar, que caia por terra. É oração de proteção e de libertação. É tomar a sua posição como filho ou filha de Deus, como alguém que não aceita mais viver oprimido em silêncio. Esse tipo de oração não é para ser feita com medo, mas com autoridade. E essa autoridade não vem de quem ora bonito, mas de quem crê de verdade. Gente simples como Heloísa e Mirna, que não tinham títulos, microfones ou púlpitos, mas tinham fé. E isso foi o suficiente para o céu se mover. Agora, antes de continuarmos, quero abrir um espaço para você aqui. Se esse vídeo já falou contigo de alguma forma, se em algum ponto da história você se sentiu representado ou lembrado por Deus, aproveita esse momento para se inscrever no canal. Mas não apenas isso. Quero te fazer um convite especial. Comente aqui embaixo com uma palavra que defina sua luta atual. Pode ser batalha, esperança, libertação, família, ansiedade, rompimento, a palavra que vier ao seu coração. Essa será sua semente de fé nos comentários. Juntos, criaremos um ambiente espiritual onde muitos, ao lerem o que você escreveu, vão se sentir impulsionados a lutar também.
E se quiser, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de oração urgente. Talvez esse seja o clamor que essa pessoa não sabe como fazer, mas precisa ouvir. Enquanto muitos passam pela vida tentando vencer com as próprias forças, sem perceber, estão ignorando o maior aliado que poderiam ter, o Deus que responde com fogo, que age no invisível e que conhece os bastidores de cada lágrima derramada. O Salmo 70 é curto, mas sua profundidade é como de um poço sem fundo. Nele há promessas escondidas, camufladas nas entrelinhas, esperando por olhos espirituais atentos. Quando o salmista pede com veemência: apressa-te, ó Deus, em livrar-me, ele revela mais do que desespero. Ele revela confiança. Só pedimos urgência àquele em quem confiamos plenamente. E essa confiança revela que, mesmo no caos, há certeza de resposta. É nesse ponto que o Salmo se transforma. Ele parte da aflição, passa pela exposição do inimigo e culmina em louvor. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Esse contraste é poderoso. Como alguém, no meio da guerra, pode cantar? Como uma alma machucada encontra força para adorar? A resposta está na comunhão. Quando buscamos a Deus de verdade, ainda que a dor continue, algo muda dentro de nós. Não é o fim da luta, é o início da esperança. E essa esperança é o combustível da fé, o que nos mantém de pé quando tudo parece perdido. Vamos voltar por um momento à história de Heloísa. Um mês depois de sua virada, ela recebeu uma mensagem de uma mulher chamada Sandra, que havia assistido a um dos vídeos de oração que Heloísa postou em suas redes. Sandra, recém-separada e com um filho pequeno, relatava que todas as noites tinha sonhos em que estava sempre presa, correndo de algo que nunca via. Ao ouvir Heloísa lendo o Salmo 70 em voz alta, com a mesma intensidade com que ela orava nas madrugadas, Sandra caiu em prantos no meio da cozinha. Ela disse que pela primeira vez em anos conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos e que algo havia mudado no ar da casa. Essa história chegou até Mirna, que então sugeriu que formassem um grupo fixo de oração noturna, com base em salmos de guerra espiritual. O que começou com uma oração solitária se transformou em um movimento, e isso nos revela algo essencial. Quando Deus começa a agir na sua vida, Ele não age apenas por você. Ele transforma sua dor em ponte. Seu clamor vira ferramenta. Aquilo que te feriu passa a ser testemunho. E o salmo que te libertou vira o mesmo que liberta outros. É por isso que não podemos guardar para nós o que nos liberta. É por isso que a oração precisa ser compartilhada, porque existe alguém agora mesmo esperando por uma palavra que já passou por sua boca, por uma experiência que já te curou. E o Espírito Santo vai conectar essas histórias. A última parte do Salmo 70 traz algo que parece contraditório, mas é um tesouro espiritual. Eu sou pobre e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Repare bem, mesmo após declarar confiança e louvor, o salmista volta a confessar sua limitação. Ele não se engrandece por ter fé. Ele não se coloca acima de ninguém. Ele reconhece que continua necessitado. Isso é humildade, isso é sabedoria espiritual. Porque quem sabe quem Deus é, também reconhece quem é sem Ele. É essa consciência que nos protege da soberba espiritual e nos mantém sensíveis à voz do céu. E aqui fica um alerta para todos nós. O verdadeiro poder de uma oração não está na eloquência, nem na quantidade de palavras, mas na honestidade do coração. O céu se move quando há quebrantamento, quando há rendição, quando há um Senhor, não aguento mais sozinho, quando há reconhecimento de que, mesmo
Com fé, continuamos carentes da presença de Deus a cada novo dia. Este é o momento de você se posicionar espiritualmente. Talvez você tenha orado por dias, meses, até anos e se sente cansado. Talvez você até pense que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero declarar com autoridade: Ele não se esqueceu. Ele está apenas te ensinando a clamar com profundidade. Está te treinando para que sua fé não seja rasa, para que sua oração rompa o invisível. E quando o céu se mover, porque ele vai se mover, você não apenas verá milagres, mas saberá exatamente como guerrear quando outras tempestades vierem. Você será resposta para muitos. Há momentos na caminhada da fé em que orar já não parece suficiente. O coração tenta, mas a mente está exausta. As palavras saem, mas o espírito parece não reagir. É como estar debaixo de um céu de bronze, onde tudo ecoa, mas nada responde. Nesses momentos, o que muitos não sabem é que a oração precisa se tornar profética. E não há nada de místico nisso. O que quero dizer é que há orações que não apenas pedem algo a Deus, mas declaram o que Deus já prometeu. Há clamor que não se limita a pedir livramento, mas que proclama: Senhor, eu creio que o teu braço vai se mover por mim. Eu tomo posse. Eu declaro que o inimigo não terá mais legalidade na minha casa, nem na minha mente, nem sobre meus sonhos. É exatamente esse o espírito do Salmo 70. Ele começa pedindo socorro, mas termina proclamando o caráter de Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Isso é fé profética. Não é delírio, não é positividade tóxica. É um tipo de fé que enxerga o que ainda não aconteceu como se já estivesse feito. E essa fé muda o ambiente. Onde há desespero, ela planta expectativa. Onde há trevas, ela traz luz. Onde tudo parece paralisado, ela ativa movimento. É por isso que o Salmo se torna uma arma, porque ele declara verdades espirituais que enfraquecem o adversário e fortalecem o espírito de quem ora. E o mais importante, esse Salmo, quando declarado com fé, não apenas fala com o céu, ele incomoda o inferno. Não é à toa que em tantas casas onde pessoas começaram a orar com intensidade, houve reações inesperadas. Ataques emocionais, brigas sem motivo, agitações durante o sono. Isso não é coincidência. É sinal de que o mundo espiritual está sendo confrontado. É a resistência tentando impedir a libertação. E é aí que muitos desistem. Quando as coisas pioram depois da oração, alguns pensam que Deus não ouviu, mas o que está acontecendo é exatamente o oposto. O céu ouviu. E por isso as trevas se incomodaram. A oração poderosa é aquela que provoca movimento. E movimento espiritual quase sempre vem com oposição. Mas não se assuste. Porque onde há oposição, há também intervenção. Quando o clamor é legítimo, Deus responde. Pode não ser no tempo que esperamos, mas é sempre no tempo exato. Heloísa, por exemplo, após 2 semanas de paz, enfrentou uma crise forte. Um dos seus clientes a acusou injustamente de ter entregue um doce fora da validade, o que poderia manchar seu nome e derrubar tudo que ela havia reconstruído. Em vez de entrar em desespero, ela voltou para o chão da sala. Salmo 70 novamente. Oração, lágrimas, clamor. 2 dias depois, a própria cliente voltou atrás, pediu desculpas publicamente nas redes sociais e ainda recomendou o trabalho dela em um grupo de eventos da cidade. O que era para ser queda virou promoção. Isso é o que Deus faz com quem não recua diante da oposição. Por isso, se você está enfrentando resistência após começar a orar com mais fervor, não pare, não recue. Continue declarando: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Continue proclamando: Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Essas palavras, quando saem da sua boca com fé, não são apenas som, são flechas no espírito, são decretos no reino de Deus.
São comandos que movem anjos, desestruturam cadeias e transformam atmosferas. Pode parecer exagero para alguns, mas quem já viveu guerra espiritual sabe do que estou falando. Há momentos em que uma simples leitura com fé muda tudo, porque ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de autoridade, de unção, de presença de Deus. E aqui vai algo importante: não espere ser perfeito para orar assim. Heloísa não era uma mulher que jejuava todos os dias, nem alguém que vivia dentro de uma igreja. Ela era alguém machucada, mas sincera. Isso é o que Deus busca. Ele não está à procura de performances espirituais. Ele busca corações verdadeiros. E um coração verdadeiro, quando se dobra diante dele, tem mais poder do que qualquer ritual vazio. É fácil orar com fervor quando estamos no limite. Quando a dor nos arrebenta por dentro, quando o chão desaparece sob nossos pés, quando tudo parece perdido. Nessas horas, as palavras nascem naturalmente, muitas vezes em forma de lágrimas. Mas o maior desafio da vida espiritual não é orar na dor, é manter a chama da oração acesa quando a vida volta ao normal, quando o caos cessa, quando a rotina reassume seu lugar e quando as vitórias começam a surgir. Como manter o coração em chamas? Como continuar clamando com a mesma intensidade de quando tudo parecia desabar? É aqui que muitos perdem o ritmo. Depois de vencer uma batalha, muitos voltam à zona de conforto, esquecendo que, no mundo espiritual, não há pausa. A guerra pode mudar de frente, mas nunca deixa de existir. Por isso, a prática da oração não pode ser apenas emergencial. Ela precisa ser relacional. Precisa se tornar parte de quem somos, não apenas uma ferramenta para emergências. A oração que rompe o invisível precisa virar rotina de intimidade. Heloísa entendeu isso com o tempo. Quando seu negócio começou a se estabilizar, ela sentiu um relaxamento natural. As orações ficaram mais curtas, as madrugadas já não eram ocupadas pelo clamor. E o grupo de intercessão acabou se reunindo menos. Ela não fazia isso por ingratidão, mas por cansaço e acomodação. Até que, numa manhã de quinta-feira, ela recebeu uma ligação da escola de seu filho mais novo, avisando que ele havia tido uma crise de ansiedade severa e precisava de acompanhamento psicológico. Aquilo a fez acordar novamente para o fato de que mesmo nas águas calmas precisamos permanecer vigilantes. A oração, ela percebeu, não é apenas para apagar incêndios, é para prevenir tempestades. A partir daquele episódio, Heloísa criou uma rotina espiritual simples, mas eficaz. Todos os dias, ao acordar, antes de tocar no celular ou levantar da cama, ela recitava uma parte do Salmo 70 em voz baixa. Era sua primeira declaração do dia. Depois, colocava um louvor suave para tocar enquanto preparava o café. Durante a tarde, enquanto cozinhava ou organizava encomendas, ela falava com Deus em silêncio, como se estivesse conversando com um amigo. E à noite, antes de dormir, lia um trecho diferente da Bíblia e orava especificamente por alguém. Uma vizinha, uma amiga, um cliente. Isso gerou frutos, não apenas em sua vida pessoal, mas no ambiente da casa. Ela percebia que o clima era mais leve. Os filhos estavam mais calmos. Até o relacionamento com Daniel melhorou, pois ele também passou a se envolver nas orações noturnas. O segredo aqui não está na quantidade, mas na constância. A oração precisa ser como a respiração espiritual, invisível, mas essencial. Ela mantém a alma viva, sensível, conectada. E quando isso se torna hábito, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pequenas movimentações espirituais, sinais, direcionamentos, discernimento sobre pessoas e ambientes, a sensibilidade espiritual se aguça. E isso é vital, porque muitas vezes o mal não chega como uma tempestade.
Ele se infiltra como uma névoa suave, sorrateira, sorrindo enquanto destrói. É por isso que o Salmo 70 pode ser usado não apenas como oração emergencial, mas como base para uma vida de comunhão. Ele ensina que não importa o quanto saibamos ou já tenhamos vivido com Deus, sempre seremos pobres e necessitados diante dele. Sempre precisaremos dizer: Senhor, não te detenhas, porque a necessidade de Deus nunca passa. Podemos vencer um desafio, mas há sempre outros à frente. Podemos estar firmes hoje, mas o amanhã traz novas guerras. A constância na oração nos protege disso. Você não precisa se isolar numa montanha para viver isso. Deus não exige cenários ideais. Ele quer o seu coração, do jeito que você está agora. No ônibus, na cozinha, no quarto, no banho, entre uma tarefa e outra. Ele quer ser lembrado no seu cotidiano, não apenas quando tudo está desmoronando. Isso é algo que poucos compreendem. Que o céu se move não apenas por clamores grandiosos, mas também pelos pequenos gestos de fé no meio da rotina. Discernir as estratégias do inimigo é um dos dons mais importantes e negligenciados da vida cristã. Muita gente pensa que o inimigo chega de forma escancarada, com gritos, sustos ou manifestações visíveis. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, ele age sorrateiramente, disfarçado de cansaço, desânimo, confusão emocional ou até mesmo de coincidências. Ele planta pensamentos sutilmente, se infiltra em brechas emocionais e muitas vezes se aproveita do silêncio para trabalhar em segundo plano. É por isso que pessoas que pareciam firmes desmoronam de repente. Não foi de uma hora para outra. Foi construção invisível, pouco a pouco, até a queda parecer inevitável. E aqui entra a importância da vigilância. Não apenas a oração, mas o olhar atento. É preciso reconhecer os sinais. Sabe aquele peso repentino no ar, aquela angústia sem explicação, aquela discussão boba que vira tempestade? Às vezes não é só você, não é só emocional. É um ambiente espiritual sendo contaminado. E se não houver uma reação rápida, o ambiente se deteriora. O Salmo 70 é uma resposta direta a isso. Ele é curto, direto e serve como declaração de guerra em momentos assim. Quando você percebe que algo não está certo, que a atmosfera mudou, que há algo oprimindo sua casa, sua mente, seus relacionamentos, declare esse salmo com fé, com voz, com autoridade. Heloísa, certa noite, estava com seus 2 filhos assistindo um filme. Tudo parecia normal, mas ela começou a sentir uma inquietação estranha. Um dos meninos ficou impaciente, começou a provocar o irmão. Logo os 2 estavam brigando por bobagens. O clima ficou pesado. A vontade de Heloísa era gritar ou se trancar no quarto. Mas ao invés disso, ela foi até a cozinha, se afastou por 2 minutos e começou a orar baixinho. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Apressa-te em ajudar-me. Repetiu isso várias vezes em tom de autoridade, com o coração aberto. Ao voltar, os filhos estavam em silêncio. O mais novo estava chorando, dizendo que não sabia por que estava agindo daquele jeito. Isso não foi acaso. Isso foi discernimento, foi ação espiritual. Discernimento é enxergar além da superfície. É perceber quando o problema não é só o que se vê, mas o que se sente. E quando você aprende a usar a oração como radar, como termômetro espiritual, você se torna alguém que protege ambientes, que bloqueia ataques antes que eles se tornem destruição. Você vira um vigia, alguém que percebe o mal ainda à distância. E esse tipo de sensibilidade espiritual é construída na intimidade com Deus, no hábito de orar e ouvir. Não é sobre misticismo, é sobre conexão. E não se engane, o inimigo não teme religião nem tradições. Ele teme autoridade espiritual. E autoridade vem de vida no altar. De gente que ora mesmo quando está cansado, que busca mesmo quando está em crise, que se posiciona mesmo sem entender tudo.
Gente que, ao menor sinal de ataque, não recua, mas ora, declara a palavra e muda o ambiente. O Salmo 70, quando usado com entendimento, se torna esse instrumento. Ele é pequeno, mas poderoso. Ele é como uma flecha silenciosa. Não faz barulho, mas acerta o alvo. E aqui vai um conselho prático. Memorize esse salmo, não apenas para decorá-lo, mas para tê-lo pronto em momentos de guerra. Guarde-o no coração, ensine para seus filhos, escreva em um papel e deixe na geladeira. Coloque como lembrete no celular. Quanto mais ele fizer parte do seu dia, mais afiado ele estará, quando você precisar usá-lo. Porque há dias em que você não terá tempo de preparar uma oração bonita. Mas se essas palavras já estiverem dentro de você, elas virão como reflexo. E quando isso acontece, você deixa de ser refém do invisível. Você se torna guerreiro do invisível. Chegamos ao momento em que as palavras se transformam em espada, onde a fé sai da teoria e se transforma em prática, onde tudo o que ouvimos e aprendemos precisa ser colocado diante do altar de Deus com ousadia. O Salmo 70 não é apenas uma leitura, é uma convocação espiritual. É um chamado para quem está cansado de viver ciclos repetitivos, para quem já orou, jejuou, chorou, mas sente que algo ainda não foi rompido. Agora, juntos, vamos declarar este salmo como um ato profético, como um grito de guerra, como um rompimento definitivo contra todo espírito de atraso, confusão, opressão e fracasso. Feche seus olhos, se puder. Respire fundo e repita comigo, com autoridade e convicção. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Voltem por causa da sua vergonha os que dizem, afolguem e se alegrem em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam sempre, engrandecido seja Deus. Eu, porém, sou pobre e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Agora, em nome de Jesus, eu oro por você que chegou até aqui, que o Senhor quebre em todos os laços invisíveis que amarram sua vida, que todo espírito de desânimo, confusão e atraso seja desfeito pelo poder do nome de Cristo. Que sua mente se limpe, que sua casa se encha de paz e que o céu volte a falar com você claramente. Que este salmo não seja apenas um texto, mas um decreto selado na sua alma. Que a presença de Deus te envolva agora, onde quer que você esteja, e que você sinta, como Heloísa e tantos outros, o peso da opressão sendo arrancado e substituído por um novo fôlego de vida. Se você sentiu algo durante esse vídeo, paz, choro, confirmação, arrepio, alívio, escreva aqui nos comentários. Mas não escreva qualquer coisa, compartilhe sua história. Compartilhe com a nossa comunidade onde você mais sente que precisa do agir de Deus. Fale do que você enfrentou ou está enfrentando. Se sentiu que esse vídeo te encontrou como um socorro, diga isso. Sua história pode ser o que Deus vai usar para tocar outra pessoa. E agora, com todo carinho, eu quero te fazer um convite que não é apenas sobre se inscrever no canal, é sobre fazer parte de algo. Aqui não temos seguidores, temos um povo em clamor. Cada vídeo que você assiste é uma vela acesa no escuro de alguém. Cada comentário seu é uma semente de fé plantada em solo fértil. Cada vez que você compartilha, é como se abrisse uma porta na prisão de alguém. Então, se você deseja caminhar com a gente, clamar, aprender, crescer, ser fortalecido, clique em inscrever-se. Não por estatística, mas por aliança, faça parte dessa comunidade de guerreiros da fé e, se puder, ative o sininho, porque cada nova oração que sair aqui pode ser exatamente o que você ou alguém que ama precisa ouvir. Nós não estamos sozinhos e você também não está.
Se esse vídeo te edificou, me diga nos comentários o que você aprendeu, o que Deus falou com você, o que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Vamos criar juntos um espaço onde a fé floresce e onde a oração é mais do que palavra, é vida em movimento.